Olá, pessoal. Hoje vamos falar de vendas e de automação e muito mais com o pessoal de uma ferramenta que é incrível. A gente usa bastante, muitas empresas usam muito. É uma honra receber aqui o pessoal da Redrive. A gente está aqui com o Edu e com o Marcos Giovanella. Pessoal, é uma honra receber vocês aqui. A gente usa há muito tempo a ferramenta. Estamos muito curiosos aqui para aprender muitas coisas, né? Eu estou aqui com a Juliana Moreira também. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Moroa. Obrigado, Obrigado, Ju. Marão. Obrigado, Que Juliana. isso, é um prazer, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre vendas, sobre a plataforma, essa é a hora de deixar um comentário aqui que a gente vai responder depois. É isso aí, pessoal. Lembra de seguir o canal, de curtir, compartilhar, vai ser muito importante para a gente. É isso aí, vamos lá. Edu, muito legal te receber. Me fala um pouquinho sobre. Vamos começar falando um pouquinho dos números da ferramenta, assim. Vamos chegar na carteirada, assim. A Redrive é uma empresa que já tem muitos clientes, né? Já está atendendo muita gente. Fala um pouquinho da Redrive. Então, Marão, a Redrive é uma startup, né, aqui de Curitiba. A gente começou, inclusive, esse processo em plena pandemia em julho de 2020. Né? Inclusive, o nome Redrive é sugestivo, né, de redirigir, não só, na época, nossas vidas profissionais, mas a parte pessoal também. Uhum. E uma máquina de vendas, né, de automação, onde você consegue fazer segmentação de leads, que é um dos principais focos e objetivos das áreas comerciais, né? E depois qualificar com disparo em massa via WhatsApp e outras funcionalidades que a gente tem desenvolvido nesses 3 anos, né, de existência. Uhum. Poxa, muito legal. Marcos, fala um pouquinho de vocês. Fala o que você faz na empresa hoje. Legal. Eu sou o VP de marketing da Redrive, tá? A gente tem hoje mais de 2.000 clientes na nossa carteira, tá? Brasil e exterior. Então, a gente já tem uma lista aí de 20 países, né? Atendendo cliente em outros países também. Mostrando que a solução é uma solução que se adequa bastante a qualquer tipo de negócio. Uhum. Então, a gente tem vários perfis de clientes dentro da Redrive, desde os pequenos e médios, que acabam sendo o nosso maior foco hoje, tanto de atuação comercial do Edu e do time dele, quanto também na captação de leads que a gente também faz, né? Então, a gente teve um crescimento da Redrive nesses primeiros anos, né? A Redrive completou 3 anos agora, em 2023. Nos primeiros anos, ali até maio do ano passado, a gente não fazia investimentos em comunicação, em marketing. Então, os investimentos começaram a partir de maio do ano passado. E o crescimento até então veio Usando a própria bootstrapped, ferramenta. exatamente. Ele veio usando a própria Redrive. Então, o time do Edu, o Edu são, cara, excelentes profissionais ali de uso na Redrive e também de vendas. Então, é muito legal ver isso, saber com que a ferramenta funciona mesmo. A gente não está vendendo algo para um cliente que a gente, né, às vezes não sabe se funciona ou não. Cara, a gente testou a Redrive e a gente usa a Redrive até hoje para vender a própria Redrive. De maio do ano passado para cá, a gente também tem investimentos em comunicação, em anúncios pagos, né, para gerar mais leads aí para o time comercial, mas que continuam trabalhando fortemente com a própria ferramenta. Que legal. Edu, fala um pouquinho da história da Redrive, como que surgiu a empresa, né? Porque eu sei, eu já ouvi algumas palestras do Daniel, alguma coisa desse tipo, né? Que é o fundador. E vocês, antes de criar a ferramenta, vocês já usavam algo do tipo, né? E tiveram muita experiência na parte comercial mesmo para criar a ferramenta, assim, né? Fala um pouquinho do histórico de vocês. Então, a gente, antes de trabalhar com a Redrive, nós trabalhávamos em outro segmento da área comercial, que é a área de vendas e curso de inglês, né? Para adultos, que é um segmento bem difícil de você conquistar clientes, né? Praticamente você tem que obrigar aquele aluno que já desistiu, né, na carreira de falar inglês ali a se matricular numa escola. Nós testamos essa plataforma nesse segmento, funcionou muito bem, né? Então a gente tomou a decisão de focar só com a Redrive e a plataforma deu certo, né? Fazendo um ajuste aqui do que o Marcos falou, são mais de 2.000 clientes ativos e mais de 6.000 que já passaram, né, por dentro do sistema da Redrive na utilização, já que o sistema é recorrente. Então, às vezes, o pessoal tem campanhas, né? Então, às vezes entra no sistema e sai. São 25 países atualizados já que utilizam a plataforma, né? Sem a gente ter traduzido para nenhuma versão salvo o português. Mais 17.000 profissionais que utilizam, né? E nos primeiros 6 meses, a gente teve aquele ajuste que todo cliente tem, que a gente já fez um estudo que geralmente é aproximado de 4 meses
onde se o cliente ficar nesses 4 meses, ele entende o processo e ele vai ter resultados em escala, porque o processo é escala também. E nós fizemos parte disso, né? Nesses primeiros meses, para entender a forma como abordar o cliente, a copy, ela é muito importante, né? E depois desses testes, a gente começou a escalar um time comercial, também duplicando a nossa pegada no formato que a gente tinha, que a gente aprendeu lá atrás, nas experiências anteriores em inglês, né, em várias empresas e cidades diferentes. E a plataforma ela é muito intuitiva, né, nessa parte, porque você tem todos os passos do que você precisa dentro dela. Às vezes a gente escuta que alguém quer um CRM, ou quer um funil, ou quer uma prospecção, e a gente tem todos esses serviços dentro dela, né? No primeiro ano, nós crescemos ali aproximadamente, depois de 6 meses, se não me engano, foram 3.000%, utilizando a própria plataforma. Então, foi de 50 a 1.050 clientes praticamente em um ano. E hoje, 70% das vendas, elas vêm do foco da própria plataforma, com o nosso time, que a gente fez essa duplicação. E 30% dos clientes, até às vezes mais, dependendo da sazonalidade, e clientes orgânicos também, que é por indicação, que é um índice bem alto, né? Porque as pessoas escutam, né? Alguém fala e se utiliza, ela dá resultado. Eu mesmo já indiquei bastante já. A gente já indicou muito. Sempre que continua indicando, sim, né? Sim. Pessoal, então, só um pouquinho, vamos só dar uma base para o pessoal. Eu vou mostrar um pouco do que é a ferramenta e um conceito geral, só para quem não conhece ainda, ter uma noção do que a gente está falando, assim, para se ambientar. Então, eu vou compartilhar minha tela rapidinho com vocês. Luiz, eu vou pedir para você colocar aqui também para o pessoal aqui que tá junto conseguir ver também. Então, eu vou compartilhar rapidinho a tela para mostrar um pouco do que é a ferramenta, assim, né? Então, a ferramenta, ela ajuda em algumas etapas do processo de venda, né? Perfeito. Ela ajuda em várias coisas. Então, eu falei da parte de vendas, de automação, ela pode te ajudar em várias coisas, tá? E não só em vendas também. Às vezes, você quer automatizar algumas mensagens para quem já é seu cliente, você pode também. Então, tem várias funcionalidades muito legais. Então, para começar, assim, pensando na parte de vendas, uma coisa muito legal que a ferramenta tem é essa parte da importação dos contatos. É de você achar potenciais clientes, basicamente, assim, né? Então, essa parte de importar aqui é uma coisa muito poderosa da ferramenta, que você tem desde cadastro nacional de empresas, né? Então, toda empresa, quando é criada, ela tem um cadastro, assim, né? Com o nome da empresa, a área que ela atua e tudo mais, e os dados ali de contato. Então, a ferramenta ela tem vários filtros aqui que você pode escolher pelo tipo de empresa, né? O código KNAI, assim, então, por exemplo, aqui eu poderia escolher restaurantes, empresas do setor de energia, contadores, vários tipos de empresa. Então, se você vende para outras empresas, é uma ferramenta muito poderosa, assim, essa parte aqui. E isso aqui são cadastros públicos, né? Então, basicamente a ferramenta aqui ajuda muito na parte de busca, assim. Você pode filtrar por capital social, por região. Então, aqui é um exemplo da ferramenta funcionando para uma das primeiras etapas do processo de venda, assim, né? A parte do você construir listas de potenciais clientes que você quer abordar. Assim. Exato. Uma das coisas que as pessoas perguntam bastante quando eu indico é se pode ser usado esse banco de informações, de dados. E seria legal ouvir de vocês porque é possível usar esses dados, né, na prospecção ativa. Sim, na verdade são dados públicos, né? Exatamente. Então é super tranquilo ali, são dados até que vêm da própria Receita, tá? Então às vezes até a gente tem casos, né, de cliente que pergunta, né, de atualização desse banco, e na verdade é uma atualização feita pela Receita Federal. Então a gente sempre está atualizando o nosso banco, tá em paridade lá, mas, né, às vezes você tem alguma coisa ali que às vezes não bate, porque é a própria Receita que atualiza esses dados lá atrás e lá do banco deles que a gente puxa para cá. Exatamente, se você buscar no próprio site da Receita e colocar qualquer CNPJ, você vai ter esses dados, eles são públicos assim. Exato. Boa. Então, essa parte de pesquisar por CNPJ é uma das formas, né? É um dos exemplos do que a ferramenta oferece para você buscar potenciais clientes nessa parte de empresas. Você tem aqui o Google Maps, Bing Maps, então tem várias coisas aqui. Você pode puxar contatos dos seus grupos de WhatsApp, dos seus contatos de WhatsApp mesmo, do Instagram, pessoas que seguem determinado Instagram. Isso aqui realmente é muito legal, você pode importar de uma lista sua. Então, essa é a primeira etapa, assim, né? Você fazer uma lista de potenciais clientes, subir aqui.
Você importa esses leads, né? Eles vão aparecer aqui na parte do CRM. E então a primeira funcionalidade muito legal da ferramenta é realmente essa: você fazer a lista de potenciais pessoas. Isso, A outra perfeito. funcionalidade é a parte de você enviar a mensagem para o WhatsApp de uma forma muito automatizada, assim. Eu já vou compartilhar aqui, mas cada uma delas é uma ferramenta muito legal, assim. Então realmente é uma ferramenta muito poderosa para a parte de vendas. A parte de enviar mensagens, ela aparece assim. Luiz, pode compartilhar aí de novo? Ela aparece mais ou menos assim. Você tem a lista de pessoas, né? Você vai escolher a lista de pessoas para quem você vai enviar uma mensagem. E aqui a ferramenta te permite você, para aquela lista de pessoas que você escolheu, você vai automatizar algumas mensagens. Então aqui eu posso colocar oi, first name, por exemplo, aqui, que vai pegar automaticamente o primeiro nome da pessoa. Para isso é bem importante você verificar se todas as pessoas que você subiu na sua lista têm o primeiro nome certinho cadastrado e tal, para mandar da forma mais personalizada possível. E aí surge uma coisa que o pessoal da RedDrive tem um conhecimento muito grande, não só por eles usarem muito a ferramenta, mas por verem as pessoas usarem, é dessa forma de como abordar as pessoas. É uma parte que é muito importante no processo de vendas, assim, né? É uma arte realmente você saber Exato. se comunicar principalmente nas primeiras interações, assim, para você se conectar com a pessoa, para não parecer uma coisa que é só venda, que é spam. Se você escrever essas mensagens muito bem feitas, é aqui que tem a magia aqui da ferramenta, assim. E aqui é uma arte, Isso, realmente. exatamente, porque as pessoas esquecem muitas vezes que o WhatsApp é uma ferramenta pessoal, né? Você está Exatamente. falando de um para um, não é um para muitos, e que ali é uma plataforma para conversa, não é para venda, né? Você já é impactado por propaganda milhões de vezes por dia, no rádio, nos outdoors, né? Então você tem esse impacto, e ali, numa ferramenta tão pessoal como o WhatsApp, se você mandar uma mensagem muito invasiva, pouco personalizada, ou sem chamar por uma conversa, é muito difícil você fechar a venda, porque aí acontece, né, do cara bloquear o número, Nem te né, responder. nem te responder. Então, o Edu e o time dele trabalham muito bem com essa parte de copy, de montar o texto, né, de puxar o cliente para uma conversa, né, Edu? Porque senão você realmente não engaja o cara, né? Você não pode chegar lá e falar, ó, mandar um textão enorme para ele no WhatsApp e o cara nem vai ler, né? Vai passar e falar, cara, isso aqui não me interessa. A gente tem outras funções que não é só texto, né? A gente tem a parte de áudio também, isso o Edu usa bastante ali com o time dele. Isso é muito legal. A possibilidade de mandar imagens também, mas sempre cuidando disso, né? Chamando a pessoa para uma conversa, né? Não tentar chegar querendo vender, né? Como você vê hoje nos outros tipos de mídia, né? Onde você pode ser, né, menos personalizado, né? Você não vai ter um anúncio de rádio, né? Um spot de rádio, um filme de TV falando, né? Chamando as pessoas pelo nome, né? E aqui a gente tem essa possibilidade. Muito legal. Antes de a gente entrar nessa parte de abordagens, que é um tema que eu quero falar muito, porque é realmente muito legal, eu vou só dar uma visão geral do que pode ser utilizado a ferramenta, do que a gente já utilizou, daí vocês podem complementar, sim. Então, ó, a gente já usou muito para prospectar para eventos, desde a parte de, o evento é para empresas, por exemplo. Então, eu vou começar a listar empresas que para aquele, por exemplo, esse evento é para empresas de tecnologia. Então, eu vou começar a listar potenciais empresas de tecnologia e vou falar para elas, ó, você foi convidado para um evento de tecnologia, acho que faz muito sentido para você, coisas assim, e as pessoas começam a se cadastrar. Então, essa parte de prospecção é uma coisa que a gente usa bastante, mas depois também, depois que a pessoa se inscreveu, a gente usa muito para subir a lista de pessoas que se inscreveram e para mandar mensagem, você se inscreveu para isso, eu queria só confirmar sua presença, a gente já está contando com a sua presença amanhã no evento, uma coisa assim. Qualquer coisa, qualquer problema que você tiver, avisa a gente, assim. Então, para você automatizar, ao invés de você ficar mandando uma mensagem pessoa por pessoa, então você tem 500 pessoas que vão participar do evento, você só deixa a tua ferramenta mandando um para um, de uma forma muito personalizada, né? Oi, Rodrigo, tudo bem com você? Aqui é o Maruan, só passando para lembrar que amanhã tem um evento. Segmentar por região, né? Dá para segmentar por região e por KNAI, por isso que dá para separar por categoria. Isso é Na parte da prospecção, né? Então tem essa parte de você mandar lembretes para sua lista mesmo de pessoas, tem várias, a parte de pesquisa, né, para você ver se as pessoas estão gostando do que você fala ou não. Então tem diversas aplicações que você pode usar, tudo para vender ou para automatizar um processo na sua empresa, né? Vocês veem outras aplicações assim para a ferramenta? Você
além de você fazer a segmentação do lead, né, que você citou ali de importar de grupos do WhatsApp, contatos da agenda, Instagram, Google Maps, tem Bing Maps também, né, cadastro nacional, planilhas. Muitas empresas grandes como Boticário, G4 Educação, que são clientes, eles utilizam nesse formato, né? Eles alimentam a base com leads externos, já que o que a gente fornece de leads ali é mais para atender o pequeno e micro, né? Que são empresas grandes. E aí você pode fazer tanto a parte outbound quanto inbound, né? Do teu processo de vendas, né? Além disso, como disse o Giovanella aqui, é importante a forma como você aborda o cliente. Né? Uma abordagem muito simples e fácil, né? Porque toda forma de você abordar, você tem que fazer com perguntas. A nossa mente ela é mais proativa a responder com perguntas do que com afirmações. Então, isso é importante. Por exemplo, eu poderia mandar assim: oi, Marwan, tudo bem? Oi, Marwan, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Edu. Só me diz uma coisa, esse telefone é do Marwan mesmo? Ou eu mando, oi, aqui é o Edu, esse telefone é do Marwan? O que você responderia? Assim. Sim, ok, quem fala? De onde você conseguiu o contato? Já tem uma resposta. Já tem uma resposta. Então já tem uma forma de eu fazer uma abordagem, dependendo da minha habilidade de continuar esse processo. Né? Essa é uma forma muito simples. Mas é o sistema de você fazer perguntas e fazer o engajamento com o cliente. Né? A gente participou de um evento do Startup Summit em Florianópolis. Eu não lembro o nome do palestrante, era um se não me engano, ele era russo, mas morava nos Estados Unidos desde de criança lá e tal. Então ele disse que geralmente quando se faz uma abordagem, as empresas elas falam de todo o serviço, todos os benefícios e muito pouquinho sobre o problema do cliente, a dor do cliente. Você tem que fazer o inverso. Então você tem que citar todos os problemas e as dores que teu cliente tem, né? Citando, você, por exemplo, você tem problema em prospectar lead segmentado, em qualificar o teu lead, de fazer de forma em escala, né? De uma forma segmentada, oferecendo um serviço para leads que você segmentou anteriormente, com baixo custo de publicidade e propaganda. Nós temos essa solução com ferramentas que solucionam esse problema. Então, eu faço só a parte do benefício no final ali, né? Então você provavelmente vai ter mais resultado. Então, todas essas... E, logicamente, né, além das ferramentas que a gente fala e do que a gente tem de experiência no nosso produto, com a relação à venda que a gente faz da Redrive, é toda a propriedade e o know-how que quem vende o produto lá, que tem aquele serviço, tem também. Né? Então, é somar essas duas ações aí. Né? É isso, entender bem do seu cliente, né? Para na hora de comunicar, você conseguir rapidamente comunicar ali o que você pode ajudar ele, que você ajudou outras empresas parecidas. Em poucas mensagens bem curtinhas, assim, tentar gerar uma conversa inicial. E uma coisa legal da ferramenta também é que com um número, às vezes, você pode ter vários atendentes ali também, né? Perfeito. A gente tem essa questão, acho que a gente, né, começou falando aqui da parte de você segmentar e prospectar, mas a Redrive auxilia muito também nessa parte de interação, né, nessa parte de atendimento ao teu cliente. E como a gente serve também um CRM, né, ali dentro da plataforma a gente tem um CRM, você consegue acompanhar a evolução desse cliente e também fazer o upsell, né? Então, quem trabalha com comunicação, marketing, sabe que custa caro você trazer leads para a base, trazer clientes para dentro. Então, quando você consegue fazer esse upsell com esse cliente que já está dentro da tua casa, ele é muito mais barato. E a gente auxilia nisso também. Então, você consegue ali entender desse cliente, quando foi a última interação que ele fez, quando foi a última compra, qual foi essa última compra. E aí você consegue alimentar o seu time de vendas ali a continuar vendendo para esse cara. Então, a gente trabalha muito nessa parte, assim, né, de você fazer uma lista para, né, para você que está contratando agora, o que não tem, eu não tenho uma planilha de clientes aqui, né, eu não vou conseguir importar uma planilha minha porque eu tenho poucos clientes ou, né, qualquer motivo que seja, eu não tenho isso organizado aqui. Então a gente oferece essa possibilidade do cara conseguir pegar esses clientes, esses leads de outros cadastros, né, seja do CNPJ, seja do Instagram ou de outros canais, e trabalhar isso, né, dentro do funil de vendas ali também, né, saber se esse é um lead frio, um lead quente, aonde que esse cara está, né, dentro da tua organização, e depois, uma vez que ele se torna cliente, também você fazer esse tipo de controle, né, então ele vira também uma plataforma de atendimento, né, e de relacionamento. Legal. Eu já vou fazer algumas dúvidas como cliente, mas uma outra funcionalidade que a gente usa, que a gente acha muito legal, é fazer as listas
das potenciais empresas, exportar ela, subir no Facebook ou nas ferramentas de anúncio e usar para Perfeito. fazer anúncios também. Isso aí, Sim. para quem trabalha com anúncios, é muito O poderoso também. lookalike. Lookalike, É, Uhum. porque você pode fazer anúncios para essas empresas ou para empresas semelhantes a essas, então fica mais poderoso ainda. Né? Exato. Muito legal. Isso porque a gente tem controle ali, né? De conseguir, devido ao Instagram, a lista do Instagram. Isso é bem bom. Dá para fazer e-mail marketing, Facebook Ads, Google Ads. Uhum. Várias Inclusive, possibilidades. é interessante que quando a gente faz reuniões com os clientes, né, anteriormente a eles decidirem acessarem a Redrive, nós aprendemos muita coisa com os clientes, coisas que a gente não sabia que dava para fazer com a Redrive que eles utilizam, né, de ideias que eles têm. Então é muito interessante isso, né, porque esse compartilhar essas informações é legal para a pessoa escalar, né, mais vendas ali no processo que ela está desenvolvendo ali. Boa. Então, Show de bola. Cara, como dúvida, assim, se a pessoa se cadastra, hoje vocês têm algum tipo de automação? A pessoa entra ali na ferramenta, ela já pode receber aquelas mensagens automáticas ou não? Isso é uma coisa que vocês ainda não têm. Elas recebem... Você consegue Sim. automatizar, tipo, o chatbot, aquelas coisas assim? Sim, Tá. a gente tem uma ferramenta ali no Automatize, e ali você consegue já automatizar. Então, você tem todo esse primeiro nível, digamos assim, e aí também vai depender do seu uso, né? Porque quando você está fazendo normalmente uma prospecção, você consegue automatizar isso, mas, puxa, automatizar uma prospecção Não faz sentido. não faz sentido, É né? para outra aplicação mesmo. Exatamente. Então, quando o cliente já tem, como eu estava comentando ali, essa parte de atendimento, sei lá, ele tem uma loja de roupa, ele vende algum produto, você pode livrar o teu time de vendas de todo esse essa primeira parte aí de vendas, né? Então, das perguntas mais básicas. Então, ali você consegue fazer a parte de automação e a gente tem, os nossos robôs são no-code, então o cara não precisa programar nada, ele precisa só treinar o robô. Então, ele escolhe ali, a gente tem alguns que já são prontos, né? Digamos assim, mas ele treina o robozinho ali, é bem simples, bem intuitivo na plataforma, e você já consegue colocar o seu robô ali para atender. Então, essas perguntas, sei lá, qual que é o teu, né, quero ir na tua loja física, qual que é o endereço? As pessoas sempre perguntam, sei lá, manda o WhatsApp perguntando o endereço. Você pode treinar o robô para dizer qual que é o teu endereço. Né, você tem um catálogo que está disponível online, mas o cara, ao invés de ir para o Google lá procurar, ele está vindo aqui no teu WhatsApp, que tem o WhatsApp disponível ali, então você consegue mandar o robô fazer esse envio, né, do seu catálogo, então você consegue automatizar isso. Até o NPS também, a gente tem um robozinho para você fazer NPS com os seus clientes. Então você ativa ele ali, ele faz a pesquisa, né, como se fosse um humano interagindo, mas é um robô que está programado ali para... legal, depois eu vou querer saber essa parte da automação. Legal. Onde fica. E essa parte que você comentou, né, de vocês tem a parte do trabalho de marketing e vendas, assim, né, o marketing gera leads pela parte de anúncios, né, a gente faz bastante isso. Como que vocês trabalham a entrada do lead ali no Redrive? É uma coisa automática que já entra e vocês já jogam automaticamente pro Redrive? E como que chega isso pro comercial? Como que vocês fazem essa ponte, assim, hoje? Hoje a gente tem duas formas de trabalhar, que é a venda direta, então, ou seja, o cliente entra ali e já pode tomar a decisão de compra dentro do próprio site mesmo, mas a maior parte vem dos leads onde a gente gera para o time comercial ali, mesmo para o time do Edu, que aí a gente tem ali agendar a demonstração dentro do site, então o cara, né, o anúncio joga o cara ali já para o calendário para agendar a demonstração. Então o cliente já cai na landing page do calendário, ele escolhe a melhor data e o melhor horário que ele quer fazer a demonstração, e aí o Edu e o time dele fazem essa demonstração para os clientes. Entendi. Ele não cai no Redrive nesse momento. Ele cai depois. Ele cai depois. Entendi. Ele cai depois. Isso. E é imprescindível, uma das coisas que a gente vem observando também, que essa demonstração que a gente faz, né? Que muito cliente pensa, é o gancho, vai lá para eu comprar o produto. Não, quando ele já viu e ele entende um pouco do processo, ele já tomou essa decisão. A questão da nossa demonstração ali, que a gente gosta de fazer, né? Porque se você trabalha na área de venda, você tem que gostar de vender, né? Então é importante porque ele tem muito mais propriedade depois, quando ele for acessar a plataforma, né? E informações que, de repente, quando ele faz um processo automático de lá no site se cadastrar lá e ser cliente, ele não tem essas informações. Então, a gente preza por isso, né? Às vezes tem clientes, posso gravar? Eu falei, não, se você quiser, a gente marca novamente e a gente faz a reunião novamente para você conhecer a plataforma. Né? O nosso objetivo é resolver uma questão que a gente sabe que se você utilizar,
nos diversos segmentos que a gente tem tudo quanto é segmento que você possa imaginar de vendas, vai dar resultado. Legal. Né? Seguindo aquele processo que a gente, né, faz na demonstração com o cliente ali. A reunião é bem importante para você entender o que o cliente tem ali, né, de problema e oferecer a solução para ele, mostrar como usar a ferramenta do jeito certo. Assim, é bem importante. Para vários negócios, essa reunião é muito fundamental, assim, né? Legal, até para manter o cliente depois. E tem casos assim, por exemplo, a gente vai falar de um CRM. O cliente, às vezes, nunca escutou falar o que é um CRM. Funil de vendas também não sabe o que é. Uhum. Multi-atendimento também não conhece. A única coisa que ele conhece é que ele pode se comunicar pelo WhatsApp. Esse cliente vai ter um desafio maior. Então, a gente é parte desse processo para ele compreender isso, para daí tomar uma decisão assertiva. A gente não quer um cliente que assine, fica lá 2 meses e não continue mais, porque eu acho que todo o processo de vendas, ele é contínuo, ele é eterno. Exige um processo de educação do cliente também, né? Perfeito. Porque a maioria, a gente pode pensar que a maioria sabe o que é um CRM, sabe que é um funil, mas não é a realidade do mercado brasileiro, não sabe, né? Então, acredito que vocês passam por isso, né? Por um processo de educar o cliente. Por isso que essa etapa de onboarding da plataforma é tão importante. Exato, a gente passa porque justamente assim, quando a gente pensa, né, no mercado brasileiro, a gente tem um grave problema de educação, isso né, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Então, muitas vezes, quem vai empreender é um cara que não é muito preparado, né? Quando a gente está falando, não estou falando das grandes empresas, que daí tem um cenário totalmente diferente. Estou falando do pequeno, o micro, o médio empresário, que muitas vezes ele está ali empreendendo ou porque ele não teve outra oportunidade, né? Então, né, quantas vezes a gente já viu cases de sucesso até de gente que nunca estudou e tem um negócio de sucesso, mas eles não são a maioria, né? Então, a gente valoriza muito essa parte, desde a demonstração que o time do Edu faz ali, desse acompanhamento do cliente ali para fazer o fechamento e para que ele conheça a plataforma antes dele assinar conosco. E aí a gente tem, depois da assinatura, tem a implantação também, que é o nosso time de suporte lá que faz, que treina o cliente, né, que mostra todos os pormenores da ferramenta ali. Então, ele mostra passo a passo de como usar, de como o cara vai fazer, né? Então, tem um passo a passo mesmo construído e depois a gente tem as mentorias com o Daniel, que é o nosso CEO. Eu participei de algumas, nosso sócio e é muito CEO legal aí, que ele faz toda quinta-feira, às 5 da tarde. Então, todos os clientes têm acesso a isso. Não é cobrado, o que é muito bom, porque a gente também tem vários exemplos aí de outras ferramentas ou de outros, né, tipos de serviço que você precisa pagar uma mentoria, você precisa pagar esses tipos de cursos, né? Então, hoje a gente fornece isso, porque o nosso interesse é que o nosso cliente tenha sucesso. Então, não adianta nada, né? O cara investir um monte e daí não funciona para ele, né? Então, a gente valoriza bastante essa parte aí de treinamento e mostrar para o nosso cliente como funciona, como faz, né? Tanto reforçando aqui, né, para o público aqui, são mentorias gratuitas, tá? E a implantação também é gratuita e o cliente tem à disposição quantas vezes ele achar necessário. É bem legal essa mentoria mesmo. O Daniel fala, ele mostra como a pessoa mandava mensagem antes e agora olha como que ela manda mensagem, tipo, a diferença das mensagens e daí como que essa abordagem mudou e o quanto mais resultado gerou e tal. É bem legal, assim, é bem prático, bem legal mesmo. Sim, essa parte de relacionamento é bem importante e a gente compartilha cases de sucesso, né, em diferentes segmentos do que está funcionando. Do que está funcionando. É isso mesmo. Show de bola. Edu, vamos falar um pouco do funil de vendas, assim, né? Como que vocês se estruturam, como vocês veem o funil e como que vocês se estruturam. Vocês já falaram dessa parte da geração de leads, que pode vir do marketing, mas pode vir dessa parte da equipe de vendas mesmo, fazer as listas, né? Então essa é a primeira etapa, né? Acho que gerar as listas, ou as pessoas chegam até você, ou você tem a lista ali de pessoas para ir atrás delas. Daí depois, próxima etapa, no caso de vocês, é a reunião, daí tentar gerar uma reunião com a pessoa, e é isso, daí é o fechamento, como que vocês se organizam internamente, assim, como equipe e como processo mesmo? Então, a gente tem 2 formatos, né? Tem um formato de que nosso próprio time utiliza a ferramenta para fazer a segmentação, né? E o disparo em massa qualificando com a mensagem, que a gente já sabe o que funciona mais e o que funciona menos. Por exemplo, se você for mandar uma mensagem no WhatsApp, é importante ter a tua foto no WhatsApp. Não a foto logomarca, ou do emoticon, ou do emoji, sei lá, né? Ou qualquer coisa do estilo. Então, e é comum, você vai falar, não, mas claro, não,
Tenho vários casos aqui que até mostro, tem uma fotinho lá do bonequinho mostrando a língua com cifra de dinheiro, por exemplo, que ele trabalha com consignado. Né? Então, a tua foto é importante, né? Essa questão, a forma como você escreve é muito importante. Né? Você começa com segunda pessoa, continua com segunda pessoa. Começa com terceira, continua com terceira. E é diferente de falar, né? Porque falando a gente vai para segunda e terceira, mas você não nota porque você já dá atenção ao discernimento que a pessoa falou, não o escrito. Agora, no escrito você presta atenção. Então, por exemplo, eu posso te ajudar e você tem que dúvida. Então, estou na segunda que é te, depois para você. Então, observar isso, por exemplo, é importante para ter uma excelência na comunicação, né? A forma como você vai fazer, que são perguntas. Então, a gente tem esse formato para poder abordar o cliente, demonstrar aquele interesse. Porque se eu perguntar para você, você gostaria de vender mais, né, com custo reduzido em publicidade e propaganda, com lead segmentado, de uma forma que você vai ter escala, quem praticamente vai dizer que não numa área comercial? Salvo que a pessoa está vendendo muito, né, mas ela sempre vai querer escalar mais. E tem um formato orgânico, em que agora, com essa encorpada que a gente teve com a chegada do Marcos, aí já há um tempo conosco, com marketing, que a gente não fazia, gera leads orgânicos, que a gente pega esses leads e aí repassa para o time comercial, gerente, supervisor, a gente pode falar disso depois também, que tem essa questão de hierarquia, dessa mística na área comercial que é importante, na área de vendas, para eles fazerem os atendimentos. Poxa, muito legal. E é muito legal que a ferramenta te permite mandar áudios e coisas assim. A gente usa bastante essa parte de áudios. A gente já testou bastante e fica mais pessoal. A lógica que a gente usa, pelo menos nas primeiras mensagens, é parecer que você está mandando mensagem para aquela pessoa sempre. Você tem que deixar o mais pessoal possível. Essa questão da foto é genial, porque é muito comum as empresas colocarem ali, pegar o celular da empresa, né, colocar o logo da empresa e se comunicar muito como empresa. Isso fica muito impessoal, assim. E as pessoas gostam de falar com pessoas, assim, né? Então, quanto mais pessoal você for, pelo menos pra gente dá mais resultado, assim, parecer que você tá mandando mensagem só para aquela pessoa. Então, um áudio, assim, quando você vai explicar, a gente manda as primeiras mensagens curtas, assim, a gente tenta ser o mais curto possível, e daí manda um áudio quando é uma coisa que é muito, e se daria um texto muito grande, a gente vai mandar um áudio, assim, geralmente é essa a nossa lógica. Se o texto, para explicar alguma coisa, é muito difícil de explicar, mas precisa ser explicado, a gente coloca um áudio, assim, e daí manda um texto só para chamar a atenção da pessoa, e manda um áudio, e que pareça que é para a pessoa, mas daí você não precisa falar o nome dela, porque daí você manda para várias, assim. Então o áudio é muito legal, funciona bastante para a gente, essa parte da imagem, né, da foto é muito importante, né, além de não ser a logo, não usar a foto, tipo, de você sem camisa ou coisas assim, né, tem que ser uma coisa profissional, assim. É importante. Outra coisa também é, por exemplo, o áudio, ele engaja mais do que o escrito. Tá? A voz feminina engaja mais do que a masculina. Que legal. Eu tinha ouvido vocês falarem então, isso mesmo, que vocês fizeram vários testes, né? Já tem algumas estatísticas aí recorrentes, né, de diversos segmentos. A taxa de retorno, né, das pessoas é maior se for áudio, se a voz é feminina tem retorno maior. A foto do perfil é importante, né? Começar com perguntas, não colocar emoticons na mensagem, nem foguetinho, nem tacinha de campeão, nem bracinho de força, né, nem sorrisinho, coraçãozinho, fazer uma coisa bem profissional. Isso também tem bastante importância e tem um diferencial no retorno que você vai ter, né? Legal. Uma coisa que para a gente funciona é trabalhar bem na lista que você está falando e configurar o nome de cada pessoa que você vai falar. Se você mandar o nome, é mais legal, eu acho, assim. Sim. Você mandar o nome da pessoa e daí falar com ela mais personalizado possível. Essa é uma das coisas. Entre várias outras. Realmente, a ferramenta é muito legal. Uma coisa que eu gostei, que o Daniel falou, né, que vocês testaram bastante várias formas de prospectar e acabaram criando o Redrive, porque essa era uma que funcionava muito de vocês falarem com várias pessoas, mandarem mensagem para várias pessoas e trabalhar em cima das pessoas que respondem vocês, assim. Que sempre tem uma taxa, uma porcentagem ali, né? Não lembro se era 10% no mínimo respondiam. Vocês mandavam mensagem, as pessoas respondiam e a taxa de conversão final, assim, era muito boa para vocês, né? E se vocês forem muito respeitosos na mensagem, não dá problemas, assim, de você trabalhar dessa forma, assim. Acho que o problema é, se você não souber mandar essas mensagens inicial, pode dar um problema muito grande, né? Porque daí você fica sendo bloqueado, coisas assim, parece muito spam. Essa parte da abordagem inicial é chave. Para quem trabalha em vendas, na verdade, no geral, assim, né? Porque não é só pro WhatsApp. Se você fosse ligar e liga de um jeito que parece que você está vendendo alguma coisa, é a mesma coisa, né? Sim, e até hoje, né, quando a gente fala de taxa de retorno, a gente tem uma taxa de retorno bem alta mesmo.
porque se a gente pensar em formatos de comunicação um para um, como a gente tem no e-mail ou na própria ligação telefônica, sim, hoje toca o teu telefone, o número que você não tem cadastrado, você atende? Eu não atendo. Eu não atendo mais também, cara. Eu tenho cada vez menos. Se eu tô muito ocupado assim, eu não tenho atendido. Cara. Exato. Se você recebe um e-mail, você vai abrir? Dependendo do assunto, dependendo de quem for o emissor, né? Quem tá mandando isso para você pode até querer abrir, mas hoje também, muitas vezes, você olha teu e-mail de manhã e depois vai olhar ele só no final do dia. No WhatsApp, não. No WhatsApp, você tá ali com ele toda hora. Então, você criar essa estratégia para engajar esse cliente, esse consumidor, é bem importante, né? Como o Edu aqui já falou, né? Deu os exemplos aqui, porque aí você tem diferenças também, né? Às vezes o cara vai mandar ali um textão, né? Para te oferecer um produto ou um serviço. Provavelmente ninguém vai ler, né? Então o cara você vai falar, putz, vou bloquear esse cara aqui, já vou denunciar como spam e tal. Então, você fazer essa construção, lembrar sempre que o WhatsApp é uma ferramenta de conversação e ela é muito pessoal, então por isso a importância do nome, de ter a foto, né? Não estou conversando com o robô. Você até pode, né? Como a gente está falando de automação aqui também, a gente tem as características, a gente tenta deixar os nossos robôs ali o mais próximo possível da comunicação, né, entre pessoas, justamente por isso, porque não parecer que isso está sendo, né? Putz, você pegar aquela mensagem e falar, cara, isso aqui eu mandaria para qualquer pessoa. Então, não foi feita para mim, foi feita para todo mundo. E aí, cara, você está desperdiçando o maior potencial do WhatsApp. Então, quando eu tenho que fazer para todos, eu vou para outro canal, eu vou para o rádio, eu vou para a TV, eu vou para a revista, eu vou para o impresso, enfim. Agora aqui não, aqui eu posso ser personalizado, né? Posso ser personalista, posso te chamar pelo nome, eu posso saber, dependendo da lista que eu puxar ali, né? Como você comentou, empresa de tecnologia. Cara, eu sei que o Maruan trabalha na empresa de tecnologia, então eu já posso falar isso. Posso falar o teu nome, posso falar o nome da tua empresa. Verdade. Então eu consigo deixar essa mensagem muito mais próxima das pessoas, né? E aí a gente está falando do WhatsApp, é proximidade. Uma coisa importante também é quando a gente deixa disparando as mensagens, geralmente a gente está com o computador ligado aqui, com o WhatsApp web ligado e preparado para responder as pessoas na hora, assim. Então, ele é realmente uma ferramenta que vai poupar seu trabalho de ficar mandando a mensagem um a um, assim, mas você vai fazer o máximo para como se estivesse mandando aquela mensagem mesmo, só um a um, e preparado ali para responder a pessoa o mais rápido possível e para ser bem pessoal, assim, como se estivesse mandando a mensagem naquela hora. Isso, até o Daniel usa muito esse exemplo nas mentorias dele, né, que é o tempo de resposta. Então, as pessoas você mandou o WhatsApp, o Edu aqui mandou um WhatsApp prospectando um cliente para Redrive. Se ele não responder em 3 minutos ali, cara, já era o lead. Você voltar a falar com esse cara aí, às vezes meia hora depois, né, um dia depois, cara, perdeu a chance que você tinha. Legal. O máximo de tempo de estudos recentes aí que as pessoas esperam, né, a paciência de espera de máximo 7 minutos, em qualquer frente. Né? Tanto que às vezes a gente faz teste, eu estou falando com um cliente, e aí eu entro no Instagram dele, enquanto estou falando com ele, e mando uma mensagem lá no Instagram, um comercial lá do Instagram. Eu quero informações. Leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Como imobiliárias, a gente já fez teste também. Você manda uma mensagem, você está procurando imóvel, você está querendo comprar, né? Porque eu estou indo atrás, e eles demoram um dia e meio para responder. A probabilidade de você fechar alguma coisa porque você está interessado naquele momento, né? Se a pessoa já te responde. Sim. E a ferramenta, segundo, por exemplo, corretores, ele fala, cara, eu tenho que atender um monte de imóveis. Se eu não consigo atender também no WhatsApp, aí entra a Redrive na questão do multiatendimento. Porque você não precisa só prospectar e vender. Você pode também fazer uma gestão do teu atendimento, baixando o nosso aplicativo. Também não precisa ficar só no computador e fazer toda essa gestão, né, com vários atendentes no atendimento, não deixar em espera pelo multiatendimento, tanto na parte ativa como receptiva. Legal. Aonde também depois entra a parte de automação que o Marcos, né, comentou aqui, que é de inteligência artificial no code, intuitivo o processo. Você já tem templates para imobiliário, já tem template para eventos, para prospectar, para atendimento com botões, sem botões, né? E você pode, uma inovação também, é fazer a customização desse bot. Então, o cliente não é refém da empresa, tem que mandar formulário, criar os botões, os conteúdos, ele pode fazer todo esse processo. Caramba, que legal. Né? Não só
na parte ali da própria Redrive, mas também fazendo via webhook, né? Pode fazer integração com ERP, com CRM, dá para fazer muita coisa, né? De acordo com o conhecimento que o cliente tiver. Boa. Mais uma dica também, para o pessoal que vai trabalhar com as mensagens e tal. Eu recebo muita mensagem do pessoal da parte de telefonia, assim. Eu acho que eles mandam muito mal nas primeiras abordagens. Sim. Eu acho que eles mandam muito mal em duas coisas, né? Ou eles já mandam aquele textão de venda, assim, plano, Cheio não de sei o emoji. quê, com tipo uma mensagem gigante, assim, já venda clara, assim. Ou eles só mandam, oi, bom dia. E daí é isso. E some, nunca Sim, mais. só não responde Nunca mais responde. Que daí é isso, assim. Eu acho que isso é muito ruim, né? Acho que é bem legal você já deixar claro. O motivo do WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Você manda mensagem e já tá tudo ali a informação para a pessoa responder assim que puder, né? Exatamente. Outra questão importante, aproveitando isso, você coloca assim como uma dor que o cliente tem já usando uma plataforma como a nossa, que não necessariamente seja nossa. O que a gente também faz? O nosso time comercial, os gerentes, os supervisores, os trainees, eles dão essa abertura para o cliente, depois que eles fazem a venda, logicamente, eles não somem, né? De apoiar o cliente nessa questão de abordagem, de instruir numa copy, de fazer um pós-venda. Nós entramos em contato com os clientes frequentemente perguntando, e aí, como é que estão as vendas? Está usando, não está usando? E a gente se surpreende, né? Tanto que o Marcos começou a coletar dados agora para a gente fazer um portfólio dos depoimentos que a gente tem de clientes, né? De vários segmentos que você possa imaginar. O pessoal é muito criativo, né, cara? O brasileiro ainda é muito criativo, é muita coisa. Tem uma cliente nossa agora que apareceu, inclusive, na Forbes, doutora Patrícia, não me engano, de São Paulo, que faturou 1 milhão em um ano usando a Redrive para vender curso de cannabis medicinal para médicos, que é algo muito específico e muito segmentado, né? Onde que você poderia imaginar que alguém faria uma ação assim? E com resultados, por quê? Porque a pessoa utiliza, aprendeu, não começou hoje, né? Está um tempo conosco, né? Porque a ferramenta ela é muito poderosa nessa parte, né? As pessoas se surpreendem quando recebem uma abordagem pelo WhatsApp, porque você está acostumado só a receber informações triviais, né? Sociais ali, né? Da família. E quando você recebe uma abordagem diferente, isso chama atenção. Tanto que muitos gerentes, né, que têm mais experiência, recebem assim um feedback do cliente, muito boa a tua copy, eu sei que você mandou por um bot, cara, mas está diferente, vem cá, como é que você... Vamos marcar, eu tenho interesse, eu quero marcar essa reunião. Né, mostrando ali que a pessoa entendeu o processo, mas chamou atenção à abordagem, que é todo o diferencial. Né? A abordagem é a chave de tudo, né? Se errar na abordagem, queima o lead. E tem várias estratégias que eu acho que o Daniel falou uma que eu achei brilhante também, a parte de você abordar a pessoa como uma pesquisa, assim. Eu estou fazendo uma pesquisa no seu setor, queria sua opinião sobre isso, isso, isso. E aí você vai selecionando se aquela pessoa é realmente daquele setor ou não, se é o teu potencial cliente ou não. Então, às vezes a primeira abordagem não vai ser para vender mesmo, assim, você vai começar a falar com a pessoa, ou fazendo uma pesquisa, ou falando, dando alguma coisa para a pessoa, assim, né? Ou um e-book, uma coisa assim, alguma coisa gratuita, ou chamando ela para participar de um webinário gratuito, uma coisa assim. A primeira abordagem às vezes não precisa ser a venda, você só precisa selecionar o potencial cliente, assim, né? Então tem várias formas de usar a ferramenta, realmente muito legal. Show de bola. Vamos falar um pouco de marketing, Marcos? Vamos lá. Cara, eu notei uma melhoria muito grande, assim, na parte das redes sociais de vocês nos últimos meses, o último ano, assim, né? Cara, como que você pensou, assim, na estratégia? Como que você pensa, assim, na parte de estratégia de marketing? A gente tem um trabalho, basicamente, do zero, né? Para trabalhar a nossa comunicação, o nosso posicionamento. A Redrive, ela nasceu e, como eu comentei com vocês ali, né, foram 2 anos praticamente fazendo vendas pela na própria parte de vendas, né? falando, E eu acho que isso é muito legal, cara, para uma empresa que está começando. Eu recebo muito essa pergunta, assim, o que eu preciso focar aqui, assim? Eu já começo com anúncio, ou é a parte de SEO, conteúdo, ou o que eu faço, assim? Geralmente a gente foca nessa parte de prospecção ativa mesmo, porque é uma parte que o custo-benefício, assim, né, o retorno pode vir mais rápido de vendas mesmo, rápido, né? Exato. E outra, né, investimento para comunicação, ele costuma ser um investimento caro. As pessoas hoje, né, falam, não, mas até com, né, dos anos para cá, da própria internet mesmo, vou fazer anúncio no Google que é barato. No final das contas, ele não é tão barato. Você tem que contratar alguém para operar isso, né? Você tem que botar o teu investimento ali. Então, ele é uma coisa mais a longo prazo, né? Então, hoje, pensando na nossa
comunicação aqui de Redrive, a gente começou ali a fazer isso mesmo, como você comentou, né? Da gente fazer um novo posicionamento para os nossos canais de rede social. Então, até então, a gente usava ali, fazia post de vez em quando, né? A gente não tinha nem tanto seguidor, né? Como todo mundo começa. Uhum. E a gente veio colocando um padrão de postagens, né? Então, primeiro definir o padrão visual, né? Para o cliente saber que quando ele vê um post, ele saber que é da Redrive. A gente procurou também inovar um pouco na linguagem, porque quando você olha hoje para a maioria do mercado, você está vendo quase coisas meio que pasteurizadas, né? Uhum. Então, você tem muitas coisas dentro de um mesmo formato, dentro de um mesmo, né? Muito padrão, assim. Muito padrão. Então, a gente quis tirar um pouco isso do padrão também, então a gente usa um pouco de linguagem de memética, Uhum. né? Então, a gente traz um pouco dessa linguagem até um pouco mais jovem para a nossa comunicação, né? Lembrando que nós somos uma empresa de tecnologia, ou uma empresa de vendas, com base em tecnologias, né? E o Daniel fala muito disso também, mas por mais tecnológico que a gente seja, a gente é uma empresa de vendas, mas também a gente tem toda essa parte do público-alvo que a gente quer atingir, então trazer um pouco dessa leveza na comunicação, porque no final do dia, né, a gente precisa mostrar um pouco mais aí para os nossos clientes e gerar essa curiosidade para que eles cheguem no nosso site, que é o nosso objetivo, né? Então a gente está trabalhando nessa parte de construção mesmo da imagem, porque a gente é uma empresa relativamente nova, né? A gente fez 3 anos agora, e as pessoas precisam confiar na gente. Credibilidade, então, a assim, gente né? precisa dessa credibilidade, então a gente está, nesse momento, fazendo esse trabalho agora de construção de credibilidade. Ele é um trabalho mais de longo prazo, como, né, é sabido, né? Então a gente vem trabalhando aos pouquinhos aí para construir essa credibilidade com comunicação de rede social, né? A gente já fez algumas outras ações, como patrocínio em eventos, né? A gente teve alguns grandes eventos aí ao longo desse período também, com stand, né? Com material de comunicação lá, justamente para já ir construindo essa imagem no cliente, né? Então, o dia que ele vê um anúncio nosso, ou vê um filme que a gente faz, né? Então, a gente fez filmes já para YouTube, para redes sociais. Então, para quando esse cliente tem ele chega na gente ali, o anúncio é exibido para ele, pelo menos ele já tem uma noção ali do que ele já viu a gente em algum lugar, né? Vocês têm mais ou menos uma linha de conteúdo que vocês postam. Você estava comentando que toda terça-feira é uma coisa sobre lives, assim, uma live que vocês vão ter. Isso. Vocês têm meio que uma noção de o que é o tipo de conteúdo mais ou menos de cada dia. Exato. A gente trabalha desde coisas que são mais direcionadas a nós, Redrive, né? Então, sim, a gente trabalhar as funcionalidades da ferramenta, quais são os usos, né? O que ela vai dar de benefício para os nossos clientes e até o contrário, né? Então, a gente trabalhar essa parte do desejo e da necessidade do cliente. O Daniel fala muito em dor, eu não gosto muito disso, de falar de dor de cliente, eu prefiro falar em desejo, né? Porque todo mundo tem um desejo. Eu preciso vender mais, eu preciso, né, fazer minha empresa girar, e a gente trabalha isso também como conteúdo, né? Então, seja, as dificuldades que essas empresas que são o nosso público-alvo, Dificuldades comuns, assim. são dificuldades comuns, exatamente. E quando a gente fala que da Redrive, que é uma ferramenta super poderosa, assim, que entrega um CRM, entrega um funil, entrega uma ferramenta de prospecção, ela tem um custo adequado para o público-alvo, né? Então, não adianta eu tentar pensar numa ferramenta muito cara, que a gente sabe que tem várias líderes de mercado aí, mas quando você vai para um pequeno empresário, para um médio empresário, ele não tem a grana para pagar aquilo. Não fica sustentável. Não fica sustentável. Ele não vai gastar numa ferramenta que ele podia estar pagando, cara, um vendedor, está montando um time de vendas para ele. Então, é esse pensamento que a gente constrói, que a gente usa também na nossa comunicação para mostrar para as pessoas que é viável você fazer isso, né? Que você seguindo uma metodologia de vendas, e aí o Edu e o time dele podem ajudar muito nisso, né? Os nossos clientes com isso, de preparar as listas, de preparar as mensagens, né? De fazer treinamento e tal, para que a gente consiga, né, ajudar o cliente a ter sucesso, porque no final do dia, se ele não tiver sucesso, ele também não paga a gente, e aí acaba, né? Acaba porque o ciclo, a roda não girou, né? Então, dentro da nossa comunicação, a gente trabalha com isso também, com esses desejos, essas necessidades dos clientes, né, dos mais diversos negócios, para que a gente crie essa conexão com ele também. Boa. Você falou bastante de dificuldades principais dos negócios.
Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, qual que são as dificuldades que vocês mais veem nas empresas, na parte comercial principalmente, mas uma que eu já sei, eu queria falar bastante com o Edu sobre isso. Edu, para selecionar pessoas para trabalhar na equipe de vendas, como que você vê, assim, você acha um perfil muito diferente da pessoa que vai fazer essa parte de atendimento inicial, as mensagens iniciais, abordagens? Geralmente é dividido assim nas empresas, né, essa parte SDR, né, a pessoa que tem esse primeiro contato ou qualifica e depois os closers, assim, né, quem fecha a venda. Como que você vê isso, perfil de cada um, como que você vê essa parte das pessoas? Então, é interessante, né, eu escutei o Daniel, o Marcos falando agora há pouco, né, de pegar o telefone e ligar, porque até 2019 era isso que a gente fazia. Aham. A gente ligava via telefone. O dia inteiro Nem ligando, usava o ligando. WhatsApp. Tinha o WhatsApp, mas Um não call usava. center. Era ligando. Uhum. Não, só que a gente fazia tudo isso. Quando eu comecei nessa área comercial, foi em 97, a minha carreira comercial em vendas começou em Bogotá, na Colômbia. Eu não falava espanhol, não conhecia ninguém, fui me aventurar por lá. A minha formação é medicina veterinária, eu saí de uma fazenda e fui morar em Bogotá para vender. Então, nós éramos tudo isso. Hoje eu acho até estranho quando eu comecei a me adaptar a essa nova era, até conversando com o Marcos, que é mais experiente, né, por ser mais jovem, está mais nesse mercado do que eu, né, inclusive pela formação dele, tudo a ver com o que ele faz, a minha não, né, formei veterinária. Um dia eu perguntei das siglas para ele, falei, cara, um monte de sigla, é isso, é aquilo. Na minha época a gente era tudo, era eu que ligava, era eu que fechava, era eu que fazia o pós-venda, nós fazíamos todo esse trabalho. Uhum. Né? E quando chega hoje a gente vê que é dividido, então a gente sabe o seguinte, da experiência que a gente tem, você ganha em escala quando você divide, mas você perde em qualidade humana e atendimento, porque você vai subdividindo. Uhum. Por exemplo, a gente já tinha feito testes antigamente em cursos de inglês, de colocar uma empresa para fazer a primeira abordagem. Aí o pessoal da área comercial, nossa, agora vai ser uma maravilha, que era a parte mais difícil, agora eu vou fazer matrícula da com o roto, porque o cara vai marcar para mim, eu vou lá e vou fechar na hora. Quando você chegava, a informação que a pessoa te passava não era a mesma que eu tinha com relação ao que eu queria passar. Uhum. Ela se desencontrava muito. Por quê? Porque quem ligava não sabia do que eu passava quando eu fazia a abordagem. Quando a gente usa a Redrive hoje, eu até brinco com quem vem trabalhar conosco, né, não é fazendo propaganda da empresa, mas vender Redrive é tirar pedido. É muito fácil vender Redrive. Né? Tanto que vocês conheceram e como vocês fazem hoje com a nossa plataforma, vocês indicam, porque, cara, é espetacular, não é porque eu trabalho na empresa. Se você utilizar, vai ter resultado, não tem como não ter resultado. Né? E aí você consegue fazer toda essa divisão de prospecção, de SDR, BDR, closer, sozinho, com a plataforma, ela te dá essa opção, você consegue subdividir e você consegue fazer com a equipe quando você monta um multi-atendimento. Então, a nossa duplicação, inclusive, a dificuldade no começo foi duplicar o time online. Eu não tinha essa experiência, né? Eu nunca tinha trabalhado online. Vender online e fazer um time comercial, né? Produzir online, porque você ganha em escala, né? Você ganha de forma horizontal, mas você não ganha em verticalidade. Tanto que várias empresas, né, grandes aí, V4, G4, esse pessoal está falando, né? Quer crescer, quer formar time executivo, volta para o presencial. Para formar líderes, não tem como, é muito difícil formar um líder à distância, a não ser o que você faz nas horas que você está supostamente trabalhando, né? Então a gente inclusive vai começar a trabalhar um modelo assim, não só online de formação, mas também presencial. E o legal da empresa, da visão que a gente tem, né, do Daniel, do Fernando, da Kátia, do Marcos, que são os envolvidos nesse projeto desde o começo, é que a gente duplica isso como forma de serviço. Não como forma de gancho de, que o cliente vai fechar conosco porque eu dou isso. A gente presta serviço, além de usar a plataforma e utilizar as ferramentas, no processo contínuo. Se o cliente precisar de um treinamento, se ele precisar de dicas, mentorias, para técnicas, para fechamento. Por exemplo, uma das questões que quase poucas empresas exploram, salvo que tenha muito treinamento, é a indicação. Verdade. Tá? Ninguém pede indicação. O dentista, por que não pede indicação? Dia desse eu falei com uma clínica do Rio de Janeiro, pai e filho. Vocês pedem? Não, o máximo que a pessoa vai te dizer é que não. Né? E 74% dos clientes, segundo estudos recentes, de clientes que eu tenho, que eu sigo, e eles passam as informações para a gente em redes sociais, 74% dos
teus clientes estão dispostos a passar indicações, só que você não utiliza desse benefício. E tem uma técnica para você conseguir esse recurso, né? Não é de qualquer forma. Então, a gente também apoia o cliente nessa pegada, se ele tiver necessidade, né? E a gente vai começar... Estratégia comercial, né? Isso é muito usado em cursos de inglês, bancos usam bastante também, bem interessante, cara. Essa estratégia de indicação realmente para a pessoa colocar como uma estratégia de comercial, uma boa dica. Inclusive na questão de valores, né? Geralmente o profissional liberal, né? Todo esse advogado, veterinário, né? Esse dentista, a gente é formado e a gente não teve uma formação depois. Como é que eu vou conseguir os clientes? Porque eu me formei, sim, um monte de gente formada, mas você tem que conquistar seus clientes. Como você vai fazer isso? Você vai ter que vender você primeiro, a não ser que você tiver muito dinheiro, contrata o Marcos, ele faz todo o teu marketing, né? A que vai demorar, ele já diz, ó, é longo prazo, é mais ou menos como tomar geleia real. Se você vai começar a tomar geleia real, tomar um mês nem toma, são 3 meses para você sentir o efeito. Redrive, marketing, é mais ou menos nesse formato. Né? Então, a gente, nesse processo, que a gente vê que as pessoas às vezes têm dificuldade, inclusive em fechamento, em valores, né? Em cobrar, o cara não sabe cobrar, o cara diz, eu não sei cobrar, eu tenho medo. O próprio Fábio Augusto dá um exemplo, que quando ele começou a vender relógio do Paraguai. Né? Eu acredito que agora, se você entregar um Rolex para ele, ele vai vender um Rolex que entrega o mesmo conteúdo que é horas, tempo, mas com valor diferenciado. Né? Então, a gente faz o cliente também entender esse processo na hora de cobrar, né? De diferenciar preço de valor. Inclusive, como colocar o processo na mesa do cliente para você ajudar na tomada de decisões. Se você chegar até o final de uma venda, o cliente já comprou, né? No contexto, na fábula ali, né? Só está faltando ele tomar a decisão de fazer o pagamento. Então, esse processo a gente também entende e apoia o cliente também se ele achar necessário. Então, hoje, internamente, vocês não dividem a equipe, assim, porque se você for ver, o Redrive faz meio que esse papel de busca, assim, né? Se a primeira etapa o Redrive já faz, então, na equipe de vocês, de vendas, é só meio que a parte de fechamento, quase, é reunião para fechar, assim, comercial. Nós temos uma hierarquia, que isso é importante frisar, se né, quiserem também debater sobre o assunto, de você ter uma mística dentro da área comercial, né? Você tem que ter hierarquia, tem que ter crescimento, né? Uma pessoa que vai trabalhar na área comercial, ela tem que ter ambição, tem que ter técnica e uma inteligência emocional refinada de tanta quantidade de não que recebe. É verdade. Para poder ter resultado. Então, qualquer pessoa pode ser um vendedor, se você colocar essas características disponíveis para ela, principalmente a parte de técnica. Tem que seguir um padrão. Então, a gente segue um padrão. Todas as empresas têm que ter padrões. Eu escutei isso no Startup Summit do Theo, lá da Exact Sales, né? Você tem que ter um padrão onde todo mundo segue, né, esse sistema de vendas, etapas no sistema de vendas. A gente chamava de portas, primeira porta, segunda porta, terceira porta. Então, vai passando por essas etapas, daí o cliente vai sendo direcionado para o final, que é o fechamento. De acordo com a necessidade, se ele acha necessário e também tenha não só interesse, mas a necessidade. Legal. Porque interesse em vender todo mundo tem. Necessidade em vender também tem, né? Mas a tomada de decisão, ela se dá pela necessidade, não tanto pelo interesse, porque senão todo mundo seria nosso cliente, né? Sim. E daí, então, vocês têm mais ou menos o vendedor, quando começa a trabalhar com vocês, ele já sabe para onde ele pode ir, assim. Isso. Ele Ele entra como trainee. Isso. Aí ele entra como trainee para ser treinado mesmo por vocês. Trainee, depois ele vai bater metas, né? Que é a formação de vendas, ela tem que ter metas, né? Objetivos, então ele bate metas, aí ele chega a um cargo de supervisor. Logicamente, associado ao volume de vendas vem uma remuneração, não só reconhecimento, então ele vai ganhar mais. Quando ele é supervisor, ele bate mais uma meta, ele vai ao cargo de gerência. Né? Então, o nosso time comercial, ele rentabiliza acima da média, né? A gente tem um formato bem interessante, é por escala, então como ele já fez o processo ali no começo, já vem com números, depois não tem uma desculpa de não continuar com aqueles números, ele já sabe o caminho. O que vai diferenciar ele ou não é a disciplina, a consistência. Todo dia repetir aquilo. Vai ser cansativo? Vai. Né? Você vai ter altos e baixos, né? Mas você sempre tem a recompensa do crescimento contínuo
não só financeiramente, mas também em crescimento dentro da empresa. Né? Aí ele chega a um cargo gerencial, ele vai ganhar também por recorrência, que a gente também entende que ele já tem Maturidade, essa né? maturidade para ter, porque a recorrência não é só para ganhar mais, tem que ter maturidade para ganhar mais, mas é você fazer o pós-venda daquele cliente para ele se manter como recorrência. Então, a gente já vai criando uma pegada de empreendedorismo no profissional, não só como executivo da empresa, porque ele pode ter essa carreira, mas também como empreendedor, né? E no futuro se tornar um sócio executivo da empresa, né? Verdade. Um empreendedor executivo, como a gente colocar assim, para não usar muito aquela questão de franquia, né? Ser um franqueado, a gente gosta mais de um nome assim, que a gente cria umas linguagens próprias, empreendedor executivo, que seria um parceiro da empresa. É. E como empresa Red Drive, como que vocês se dividem lá dentro? Tem a parte de marketing, vendas, está bem claro, daí provavelmente tem uma parte de desenvolvimento. Tem. A gente tem uma estrutura normal de empresa mesmo, né? Com as áreas ali, tem marketing, vendas, tem a parte de desenvolvimento, a parte financeira, administrativa, né? Então a gente é uma empresa normal. Né, o Ivo falou, né, da gente ser uma startup, a gente, né, se encaixa mais no termo startup pelo tempo de vida que nós temos, mas a gente também, né? já tem bastante colaboradores, né? A gente tem mais de 100 colaboradores, então a gente tem uma estrutura já bem madura, bem grandinha aí para Poxa, que legal. fazer a gestão. É muito legal que vocês já vieram com muita experiência também, né? Quando vocês começaram a empresa, o Daniel já tinha muita experiência em vendas, o Edu também. Você já também tinha muita experiência no mercado, né? Cara, Edu, eu fiquei muito curioso, cara. Você, medicina veterinária, de repente foi virar vendedor na Colômbia, cara. Falei, cara, explica Traz melhor um isso aí. cafezinho lá, pessoal. É muito curioso isso. É uma história interessante, né? Eu formei em veterinária em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou catarinense, mas formei em Santa Maria. E eu fui fazer um estágio na Bahia, em Barreiras, que na época era um polo agrícola que estava aparecendo no Brasil, né? Que hoje é uma referência, inclusive. Aí fazer um estágio, acabamos ficando por lá, a gente comprou uma fazenda e eu fiquei durante 5 anos lá no sertão da Bahia, trabalhando lá como veterinário, trocando uma fazenda agrícola. Era mais agrícola, porque o capital de giro era mais rápido do que da parte agropecuária. Aí eu fiquei por uns 5 anos e cansei, mais pela rotina do que pelo que eu estava aplicando, né? E eu me aventurei para Bogotá para conhecer na Colômbia. Não falava espanhol, não conhecia ninguém e me aventurei. E cheguei lá, fiquei uns 5 primeiros meses, acabou minhas reservas financeiras, eu não queria voltar para casa fracassado, porque eu falei que ia triunfar, aquela coisa de jovem, né? Vou conquistar o mundo, deixa comigo, né? Pai e mãe, na época, me apoiaram bastante, me ajudaram nessa parte de ir para lá. Acabou o dinheiro e eu conheci um amigo que começou a trabalhar numa escola de inglês e falou que estava ganhando bem, não me deu muitos detalhes, eu fui numa seleção de pessoal e o responsável que estava, né, nos recebendo lá, o diretor da época da escola de inglês, ele era de Recife, era brasileiro, né, então a gente já se identificou, porque pelo menos dava para falar um pouco de português para entender o que a gente ia fazer. Eu participei do processo seletivo e o que eu gostei na época, que a gente vem copiando, né, inclusive outras empresas e outras escolas de inglês copiaram esse modelo, que é a parte de crescimento, de você fazer uma carreira profissional além de ser executivo e poder viajar e abrir outras unidades em outros lugares e fora do próprio país onde você estava. Então tinha todo esse envolvimento, né, de crescimento. Então chamou muita atenção. Pô, vou ganhar dinheiro, os caras vão abrir escritório, eu posso viajar, eles ainda pagam para eu viajar e ganhar dinheiro. Pô, é o que eu quero. Viajar e ganhar mais, caramba, perfeito. Aí a gente fez uma carreira comercial até o cargo de gerência em Bogotá. Teve um reconhecimento, então nos transferiram para Lima, eu e esse diretor que estávamos, que é o Arthur Queiroz, que é uma referência hoje na área comercial. Ele foi braço direito do Flávio quando o Flávio retomou a WhatsApp, né, um dos diretores que ajudou ao crescimento da WhatsApp da forma como cresceu novamente. E a gente foi para Lima, né? E aí em Lima continuamos ali no crescimento, o cargo de diretor. Aí eu fui para o México, depois voltei para o Brasil. Nessas idas e vindas foram 13 capitais e 4 países diferentes vendendo curso de inglês. Cara, é muita experiência, muito legal. Então, a gente tem um know-how e o legal dessas empresas, que a gente vem duplicando, é formar também executivos. Então, a gente tem um entendimento que não só
formar na horizontalidade, mas no crescimento dentro da própria empresa. Então, a gente aprendeu a fazer seleção. Então, é o que eu digo para ti, você me perguntou de SDR, a gente, inclusive, era gerente de recursos humanos, porque a gente selecionava, colocava o anúncio, treinava, levava o pessoal para a rua para ajudar nas primeiras vendas e depois dava suporte. E isso a gente fazia sempre, todas as semanas, até formar o time, né? Quantas vezes fossem necessárias. Então, a gente tem ainda esse conhecimento que a gente aprendeu, né? Eu aprendi de feras aí, Carlos Franco Amasta, Miguel Goldberg. Você já conviveu com Paulo muita gente Assunção, muito fera em vendas, né? Arthur Queiroz, a gente, né, do próprio Flávio Augusto, durante um tempo, trabalhamos ali juntamente com ele, também aprendemos muito, Edio Alberti, Mário Magalhães e outros dessa área. Que legal. Cara, o que você vê numa pessoa para ser um bom vendedor? Você falou de persistência, Ambição. né? Cara, o principal, eu gosto de usar palavras diferentes, como o Marcos colocou aqui, da questão de falar dor do cliente, né, em falar em desejo. Só que sempre tem estratégias, né? O que mais pega para você quando se escuta dor ou desejo? Você tem mais dores no cotidiano ou mais desejos? O cara tem mais dores. Então, se usa palavras estratégicas, né, para chamar atenção do que a gente mais escuta. E dentro como é que eu posso dizer, do crescimento, né, do que você me perguntou? O que você vê numa pessoa assim para ser um bom vendedor? Tá. Então, voltando ao tema, o que eu vejo é a parte de a pessoa ter vontade, força de vontade. Tá? E essa força de vontade, não só na área de vendas, né? Segundo estudos da área educacional, ela vem da nossa adolescência. Né? Eu não sei como foi a educação de cada um de vocês, mas quando o pai exige lá da criança para ele tirar o prato, arrumar a mesa, ter essa dinâmica, a força de vontade vem dessa época. Se o pai e a mãe do cara faz tudo pro cara, ela vai ter muita força de vontade, o pai e a mãe também, muita força de vontade. O adolescente hoje ele não tem força de vontade. Nem de jogar videogame, nem de fazer exercício, né? As redes sociais estimulam muito isso, né? A parte audiovisual, nosso cérebro não é preparado para tanto estímulo audiovisual. E essa força de vontade, ela vem mais lá da parte, eu acredito, dos valores da criação. Claro que você consegue formar qualquer indivíduo que queira com técnica e ferramentas para ele conseguir se desenvolver. Mas ele tem que ter essa parte de ambição. É uma garra, assim, que vem da pessoa mesmo. Eu acho que vem muito dessa parte da formação da pessoa mesmo. Tem que ser ambicioso, né? O próprio brasileiro, de cada 8 brasileiros, 7 querem ser empresários. De cada 8, acho que é um dos países mais empreendedores que tem. Tanto que a gente vê gente vendendo de tudo, de todas as formas, né? Até no semáforo, em qualquer lugar. Então, eu acho importante muito essa parte do cara ter essa... Tem que ser ambicioso, né? Ele tem que não estar contente com as questões que ele vem enfrentando, não só na parte profissional, mas também pessoal. Tem que ser inconformado, eu acredito. Isso. Mas acho que a vontade é uma palavra muito boa. A parte de resiliência também, como o Edu comentou ali, o cara do comercial é o cara que vai mais ouvir não na vida. Então, o cara tem que estar mentalmente preparado para isso. Né? Pra ele segurar o rojão, aguentar a porrada. Sim. Né? Ir atrás, né, da meta e tal, ficar muito feliz também quando... Legal. Cara, e a sua trajetória até aqui? A minha trajetória até aqui? Bom, vamos lá. Eu comecei com propaganda no início dos anos 2000, tá? Comecei trabalhando no marketing shopping center, então era uma loucura também, né? Colegas aí de marketing, de shopping, né? Entendo vocês, porque, cara, marketing em shopping é uma loucura, né? O shopping é um organismo vivo, ele tá aberto praticamente todos os dias, desde cedo até muito tarde, e ali, cara... Praticamente todos os dias do ano mesmo. E ali é uma cidade, é um organismo mesmo ali, né, que você vive. Então, cara, é muito evento, é muita campanha, é muita coisa. Então, eu comecei trabalhando em marketing de shopping, depois fui trabalhar em agência de comunicação, né, em agência de propaganda. Aí passei 10 anos trabalhando em uma agência multinacional, que pertence ao grupo da APP. Aí fui para a comunicação pública, né? Fui para a prefeitura de Curitiba, ser diretor de redes sociais e internet lá. E aí legal, cara, a prefeitura de Curitiba já foi muita referência em redes sociais, né? Exato. E aí eu criei esse projeto lá, eu e meu time lá, ali em 2013, na gestão do Gustavo, né? Antes que
que precedeu os 2 mandatos agora do Greca, né? Trabalhei na prefeitura até 2015. Aí fui empreender, abri uma empresa de análise de dados, de comunicação, fiquei lá até 2019, aí fui para marketing de banco, já tinha trabalhado com banco antes, né? Quando eu trabalhei no WPP, eu atendi o HSBC aqui no Brasil e América Latina. Então, do México para baixo ali, basicamente, eu cuidava das iniciativas de comunicação digitais do HSBC ali dentro da agência. E aí, em 2020, eu já conhecia o Daniel já de outros projetos que a gente tinha tocado juntos. E aí, quando ele me apresentou a Redrive, a gente acabou unindo as 2 coisas ali. Eu ainda continuei como executivo até o ano passado, no banco. E aí, agora estamos aí, junto com eles, Focado 100%. focados 100% na Redrive aí. Muito legal. Pô, que legal, cara. Muito legal ver o crescimento da Redrive, assim. Uma empresa... É aqui de Curitiba, né? Nasceu Sim. daqui e tem crescido muito, assim. Realmente uma empresa muito legal. Cara, e meio que para fechar, assim, como é que o pessoal pode saber mais sobre o Redrive? O pessoal que se interessou, qual que é o caminho ideal, assim, para eles conseguirem aplicar de uma forma muito eficiente na empresa deles? Bom, o caminho ideal é entrar lá, tem lá no nosso site, redrive.com.br, entra lá, tem agendar uma demonstração, você vai fazer uma aula aqui com o Edu sobre o funcionamento, em todos os detalhes aí da ferramenta. Então, né, quem já está interessado, cara, entra lá, agenda a demonstração, o Edu e o nosso time aí tem o maior prazer em conversar com as pessoas, entender, né, as necessidades ali e como a gente pode ajudar. E para quem quiser conteúdo também, a gente tem um lugar, né, o nosso blog e as nossas redes sociais, a gente cria muito conteúdo. Então, tem radar de novidades, né, tem conteúdo sobre os temas mais frescos aí de mundo de vendas, de comunicação. Então, tem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto YouTube, LinkedIn. Então, lá a gente tem conteúdo, né, todo dia, conteúdos novos. Então, tem bastante coisa lá dessa parte mais educacional também, mas o cara quer saber tudo da Redrive, entra no nosso site, clica em agendar uma demo, é de graça, né, Edu? E ainda ganha uma aula grátis de vendas. Aproveitando aqui também que, independente de ser cliente ou não, né, quem acessar o nosso site tem um blog, que inclusive um dos trainees que a gente tem, que mora lá no Ceará, em Fortaleza, esses dias falou assim, cara, eu dei uma olhada esses dias nesse blog, que foi construído pela parte de marketing, é uma enciclopédia só das informações que tem no blog. Não precisa nem ser cliente. Então, fala muito sobre vendas, automação todas, e tal. Técnicas de venda. Tudo praticamente, não, claro, tudo não, né? Mas boa parte. Tudo que você pode imaginar hoje que tem nessa demanda online de informações, de novas tecnologias e informações, eles estão presentes no blog. E a informação ela é gratuita, né? Não precisa ser nem cliente para acessar. Lembrando que aqueles que precisam de uma ferramenta de máquina de vendas, a Redrive é a solução, né? A gente dá esse suporte, dá essa formação para o nosso cliente, futuro cliente, né? Porque se ele não chega a assinar conosco, mas ele tem uma aula, né, de tudo que acontece no mercado hoje, que ele às vezes não tinha esse conhecimento, né? Às vezes por falta de informação ou falta de busca, mas a gente tem essa dinâmica, né? Além de, né, também não sei se eu vou usar aqui de fazer um convite, aqueles que querem ser ousados, que querem aprender a vender, ou que querem participar de um time, ou que queiram fazer parte do nosso time, já fica o convite aqui, né? Além daqueles, logicamente, que é o objetivo principal, se tornarem nossos clientes e fazer parte desse time, né, que a gente considera como time a família Redrive. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Foi um prazer. Obrigado. Prazer foi nosso. Legal, gratidão aí pelo convite. Exatamente, nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Show de bola. É isso aí, pessoal. Lembra de curtir a nossa página, né? Seguir. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.